Oi, gente, meu nome é Tatiana Carvalho, sou terapeuta de resultado e também terapeuta cristã. E hoje eu quero falar a respeito de algumas situações, algumas circunstâncias que têm acontecido no mundo e que tem acarretado muito medo, pânico, desespero entre alguns cristãos. E digo isso porque são eventos que, biblicamente, precedem a volta de Jesus. Biblicamente, demonstram que está muito mais próximo do que antes. O que é voltado diretamente para cristãos que acreditam na volta de Jesus, esse vídeo. Então, se você não acredita, amém, é o seu entendimento, é o seu conhecimento, mas é muito palpável, biblicamente falando, os sinais que antecedem esse grande evento que é a volta de Jesus. Então, cada vez mais se fortalece essa ideia, cada vez mais acontece situações que sim mostram que não é o fim, na verdade, é o fim deste mundo para o começo de um novo, na qual nós iremos reinar, os cristãos que acreditam na volta de Jesus. Então, o que que eu sempre falo, o que que eu sempre aconselho, quando as pessoas elas demonstram medo por algum acontecimento, por algum evento, eu sempre aconselho para estarmos em Cristo. Quando estamos em Cristo, a volta de Jesus não nos causa medo, elas nos causam esperança. Porque esperança de uma novidade de vida, de um mundo novo, um lugar onde não haverá choro, nem lágrimas, nem ranger de dente. Então, nós precisamos entender que esse evento, esse grandioso, esse maior evento que os cristãos acreditam, que nós acreditamos, eles precisam nos causar esperança. Vamos lá. O que muitos pensam, que eu respeito a consciência de cada um, a respeito de comparar, de fazer alusão que a arca é a igreja, que a arca de Noé é a representatividade da igreja, ao meu ver, ao meu entendimento espiritual, aos meus olhos, a revelação que eu tive, para mim a arca não representa a igreja não representa a arca. Para mim, Cristo representa a arca. Por quê? Vamos lá, por que eu tenho esse entendimento? Porque a arca, se você prestar atenção, tinha toda espécie de animal, de um casal, de outro tipo, outro casal, e algum outro tipo, mais de um casal que a Bíblia fala. Muita gente pensa que só entrou dois de cada um, não. Se você for olhar, ler detalhadamente, não foi só dois casais de cada espécie. Tiveram espécies que foram mais do que um casal. Então, está lá escrito detalhadamente. Então, se você entender no sentido arca, no sentido literal, nós vamos compreender que ela não representa a igreja, e sim a Cristo. Por que está falando isso, Tati? Porque se você prestar atenção, tinha tigre, leão, onça, os animais carnívoros, ferozes, animais que outros animais faziam parte da cadeia alimentar deles ali. O que é isso? Tinha macaco, onça come macaco, onça come capivara, onça come lontra, sei lá, qual animal que for que ela come vários animais. Então, onça, ali ela é uma predadora. E ali estava o quê? Os animais que fazem parte da cadeia alimentar dela. Estavam o quê? Os animais que se alimentam uns dos outros. Existiam os herbívoros, mas existia ali dentro da mesma arca os carnívoros. O que isso significa? Olha, vamos trazer para a realidade que Ló vivia. Então, por que a arca ela não representa a igreja? Porque hoje nós vemos dentro da igreja pessoas devorando pessoas. Não no sentido literal, tá, gente? Não tem ninguém. Não se fala que com a mesma espécie, esqueci. Canibal. Não existe nenhum canibal. Estou falando devorar o entendimento, devorar a consciência, devorar a vida. Assassinos ali de reputação, assassinos de caráter. Então, é nesse sentido de devorar. Então, dentro da arca, ali, onde Noé estava com a família dele, uma quantidade bem reduzida por um projeto grandiosíssimo, se você ver na Bíblia o quão grande era a arca de Noé, tem ali várias espécies de animais, você imagina o tamanho que era aquilo ali e o quanto de dejetos, fezes, urina saía daqueles animais, o quanto aqueles animais sem tomar banho não fediam. E Noé ali, mesmo limpando, não tinha como não exalar podridão, fedor. Então, quando que a arca representaria a igreja? Nunca. Por quê? Porque a arca
representa Cristo. Somente quando eu estou em Cristo. O que é que eu quero dizer? Somente quando eu estou em Cristo é que eu suporto a podridão de um lugar. Eu suporto aquele lugar, o que aquele lugar exala. Eu suporto as diferenças uns dos outros. Eu não quero devorar o meu irmão. Eu não quero acabar com a vida dele. Eu não quero destruir. Por quê? Porque eu estou em Cristo e eu tenho um novo entendimento. Então a arca não representa a igreja. Porque na igreja tem pessoas matando pessoas a todo instante, matando reputação, matando a fé, matando os sonhos, matando os projetos, matando o chamado, o ministério. A arca ela não representa a igreja, ela representa Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu suporto as diferenças. Por um propósito maior, continuo lá dentro. Por um propósito maior, permaneço. Se aquele ainda é meu lugar, permaneço lá onde Deus quer que eu esteja. Então a arca ela representa Cristo. Então se eu estou em Cristo, eu não tenho que temer nenhum acontecimento que vai existir, que vai ter nesse mundo, porque eu estou em Cristo e eu vou reinar com Ele quando Ele voltar. Sim, vai ter um período de angústia, que a Bíblia fala que se possível fora, gente, preste atenção, isso é questão de interpretação de texto, se possível fora, até os escolhidos seriam enganados. Então nós não seremos enganados, eu digo nós porque eu sei que eu sou uma escolhida. Nós não seremos enganados pelos falsos profetas, pelas anticristos, seja por quem for. Se possível fora. O que muita gente fala de maneira errada, porque fala, até os escolhidos vão ser enganados. Não, gente, não está escrito isso. Mateus 24 diz, acho que é 23 o versículo, Mateus 24, 23, acho que é isso. Se possível for, até os escolhidos serão enganados. Se possível, se fosse possível, mas não é, é português. Então, os escolhidos não serão enganados. Então, não tenham medo, não se desesperem, tenham esperança, porque a volta de Cristo para nós é a esperança desse mundo que está caótico, que está de mal a pior, está só ladeira abaixo. Então, não tem essa possibilidade dos escolhidos serem enganados. E se nós estamos em Cristo, que é a representação da arca, nós vamos permanecer dentro de um templo quando da vontade de Deus, quando do propósito de Deus naquele lugar, e suportar as diferenças uns dos outros. Não querer devorar o irmão e contribuir com aquilo que você sabe naquele lugar, com aquilo que você executa de forma excelente naquele lugar. Então nós precisamos estar em Cristo e pode ter certeza que tem muita gente dentro da igreja que está longe de Cristo, está longe de representar Cristo, está longe de ser imagem e semelhança de Cristo. Por isso, por esses mau testemunho, que existe tantas pessoas lá fora querendo distância de congregar, preferindo ficar dentro da sua casa do que ir para um covil onde as pessoas estão mais matando fé, sonhos, esperança, projeto, chamado, propósito, esquecendo que não é isso aqui, é o reino, é um todo, esquecendo que é muito pequeno olhar para isso aqui, é muito pequeno, tem um todo, as ovelhas são do Senhor, Ele leva, Ele traz, Ele tira, Ele coloca, Ele faz o que Ele quer, o reino é dele. E tem muita gente se batendo por coisas tão pequenas. Então nós precisamos ter esse entendimento. Se estamos em Cristo, sim, tem muitas pessoas dentro da igreja que não estão em Cristo. A própria Bíblia fala isso. Quem foi mais em que Jesus bateu? Foi nos fariseus dentro dos templos, que colocavam carga nas pessoas sem querer, sem fazer daquilo que eles mandavam eles fazerem, sem cumprir aquilo que eles mandavam os outros cumprir. Sim, existe. E a Bíblia fala que naquele grande dia você vai dizer, Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome sapateei, pulei, falei línguas. Eu estou falando aqui coisas que já não está na Bíblia no sentido literal, mas são coisas que acontecem muito hoje. Sapateei, cuspi fogo, fui canela de fogo, fui sapato de fogo, fui bazuca de Jeová, mas não estava em Cristo. Aparta-te de mim que eu não te conheço, porque não tinha amor de Jesus no coração, estava longe. Só tinha maldade, só tinha justiça. Então é muito além estar em Cristo do que estar apenas num templo congregando. E não estou fazendo alusão para não congregar. Não estou fazendo alusão para se rebelar. Mas esteja em Cristo, que aí em Cristo você vai suportar tudo isso que eu falei aqui. Então esse vídeo é sobre medo, sobre desespero, sobre pânico acerca da volta de Jesus. Não precisamos ter isso. Precisamos ter esperança em dias melhores na presença dele, dias melhores nele, dias melhores através dele, porque por ele, é dele, por ele, são todas as coisas, e para ele. Precisamos conhecer para não perecer. Precisamos conhecer para nascermos de novo, para sermos nova criatura na presença de Deus, com novo entendimento, novo discernimento, novo direcionamento.
transformando a mente de conhecimento em conhecimento. Precisamos renovar nossa mente através do conhecimento, leitura da palavra. A Bíblia é a nossa bússola. Então precisamos verdadeiramente conhecer para não perecer.